nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Gênesis capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Último versículo, versículo 11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Você pode tomar o seu assento. Irmãos, Deus fez uma série de promessas para Abraão. Porém, uma promessa ardia no coração de Abraão, que era ter um filho, que era ter uma descendência. Todas essas promessas que Deus fez para Abraão se conectavam e levavam a um único destino, que era o surgimento da nação de Israel. Voltei um pouquinho para falar com vocês, para contextualizar, para a gente entender o que foi que aconteceu até a gente chegar aqui nesse capítulo que nós lemos. Quando Abraão tinha por volta de 75 anos, Abraão assumiu a sua missão. E você vai lembrar: Abraão, sai da sua casa, da casa dos seus pais, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão foi em direção a uma terra desconhecida, mas confiando no que Deus tinha falado. Abraão chega em Canaã, atravessa o país inteiro até chegar em Betel, e ali ele monta acampamento. Então chega um tempo de fome em Canaã. Abraão vai até o Egito atrás de comida. E aí, mais uma vez, uma passagem bem conhecida que você sabe, é quando Abraão diz que Sara ou Saraí era sua irmã.
Passado esse tempo, eu não vou parar, eu estou dando uma passagem rápida, só para ter contexto da história. Passado esse tempo, Abraão volta para Canaã, e acontece que os empregados de Abraão e os empregados do seu sobrinho Ló, eles começam a brigar. Ali então Abraão diz para o seu sobrinho Ló, para que ele escolhesse um lugar e para que ele fosse com os seus empregados. Ló então vai em direção a Sodoma, e essa história você também conhece. Houve a guerra dos reis, Ló foi levado como escravo. Abraão ficou sabendo, fez guerra para resgatar o seu sobrinho, venceu na guerra dos reis, se encontrou com Melquisedeque, ali entregou o dízimo, e aí nós chegamos no capítulo que nós lemos. Nessa altura da história, Abraão já era próspero, já era poderoso, dono de muitas posses, mas uma promessa ainda não tinha se cumprido. Justamente a promessa que ardia no coração de Abraão, a promessa de um filho, de um descendente seu. Essa promessa, ela está registrada lá no capítulo 12, no versículo 2 de Gênesis. Deus reafirma para Abraão a sua promessa. Abraão, eu vou te dar um filho, você vai ter descendente. E Abraão, Senhor, como posso crer? Eu tenho tudo, mas isso tudo vai ficar para Eliezer, para meu empregado. E Deus diz, Abraão, sai da tenda, vai lá para fora, olha para o céu, olha para as estrelas, tenta contá-las, você pode. Assim será a sua descendência, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu. Então Deus faz uma nova promessa. Esse povo vai ter uma terra. Eu estou prometendo uma terra para a sua descendência. E novamente Abraão duvida do que Deus está falando. E ele diz, Senhor, como posso crer naquilo que o Senhor está prometendo? Só que dessa vez, a resposta de Deus foi diferente. Talvez Abraão estivesse esperando uma resposta como aquela. Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, vê as estrelas. Talvez Abraão estivesse esperando algo mirabolante da parte de Deus como resposta. Só que dessa vez a resposta de Deus para Abraão foi diferente. Senhor, como posso crer que aquilo que o Senhor está prometendo se cumprirá? Dessa vez a resposta de Deus para Abraão foi: sacrifica. Deus foi muito específico no que pediu para Abraão. Deus falou: Abraão, separa uma novilha, uma vaca, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Se lermos o capítulo 1 de Levíticos, vamos ver que na lei os animais eram oferecidos segundo as condições financeiras. Quem podia oferecer um boi, quem podia oferecer um cabrito, quem podia oferecer uma ave, ou um pombo, ou uma rolinha. A curiosidade é que Deus pediu todos esses animais para Abraão. E você vai entender já já onde eu quero chegar. Isso traz a ideia que o sacrifício de Abraão era por todas as classes existentes, já que dele surgiria o povo eleito. E agora que nós contextualizamos o capítulo que nós lemos, ou a passagem que nós lemos, eu quero fazer uma analogia com vocês a respeito do sacrifício de Abraão. O que o sacrifício de Abraão pode representar para nós? O seu sacrifício é do tamanho da sua promessa. Vou repetir. O seu sacrifício é do tamanho da sua promessa. Lê comigo novamente aí o versículo 8 e o versículo 9. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor,
como posso saber que tomarei posse dela? Ou seja, da promessa. No versículo 9, respondeu-lhe o Senhor. Essa é a resposta de Deus agora para Abraão. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem algumas reações, eu também me incluo nisso. Às vezes a gente para olhar para a vida de algumas pessoas e a gente tenta comparar a nossa vida com a vida dessa pessoa. Eu vou para a igreja no domingo de manhã, vou para a igreja domingo à noite, vou para a igreja na quarta-feira, vou para o Friday, vou para a oração, eu participo de tudo da igreja. E fulano vai para a igreja uma vez ou outra, e eu vejo que as coisas parecem que estão acontecendo na vida dele. Eu acordo 3 horas da manhã para orar, eu faço jejum, eu vou para o monte. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu repetir na verdade. O seu sacrifício é do tamanho da sua promessa. Se você está fazendo isso tudo, ou se Deus está cobrando isso tudo de você, é porque Deus tem algo muito grande para a sua vida. Eu não posso comparar o meu sacrifício com o sacrifício do pastor George. O pastor George tem que se preocupar com a gente aqui da sede, tem que se preocupar com o povo do Recreio, com o povo da Barra, tem que se preocupar com o povo de Rio das Ostras. Agora está aparecendo igrejas na África. A promessa que Deus tem para o Projeto Renovo, e o pastor presidente do Projeto Renovo é o pastor George, é de 100 igrejas. E eu creio que essa promessa vai se cumprir. Mas o sacrifício do pastor George, para que essa promessa se cumpra, não se compara com o meu sacrifício, porque essa promessa foi feita para o Projeto Renovo, na qual o pastor George é o pastor presidente. O que Deus tem para mim exige de mim um certo sacrifício. O que Deus tem para você exige de você um certo sacrifício. Então, se você está sendo muito exigido por Deus, se Deus está pedindo muito de você e você anda fazendo, eu te dou um conselho: continue, porque o que Deus tem para a sua vida é muito grande. Se Deus estivesse pedindo pouco de você, aí era para você estar preocupado. Se Deus anda exigindo de você, se alegre, porque o que Ele tem para você é gigantesco. Deus pediu todos os animais para Abraão, como eu disse, porque a promessa de Abraão era gigante. E eu queria que você gravasse isso, que você não esquecesse dessa frase, e que você guardasse no seu coração: a sua promessa é do tamanho do seu sacrifício. E que você repetisse para você, talvez não agora, mas que você lembrasse disso: a minha promessa é do tamanho do meu sacrifício. Se eu estou passando por isso tudo, se Deus está exigindo isso tudo de mim, é porque Deus tem algo muito grande para a minha vida. 2. A realização do seu sonho depende do seu sacrifício. Lê comigo aí o versículo 2 e o versículo 3. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro
do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Como eu disse, Abraão tinha um sonho de ter um filho. Essa era a promessa que ardia no coração de Abraão. E o que Abraão estava fazendo para que esse sonho se realizasse? Quem aqui tem sonhos? Quem aqui acredita que tem promessas da parte de Deus ainda para se cumprir? E o que você está fazendo para que esse sonho se realize? O que você está fazendo para que a promessa que Deus tem para você se cumpra na sua vida? Eu tenho um sonho de passar no concurso público, de passar na prova da polícia, do bombeiro, de ser um professor concursado, um médico concursado. E o que você está fazendo para que esse sonho se realize? Deus é justo, sim ou não? Então Deus te prometeu que você iria prosperar, que você iria ter uma estabilidade financeira, que você talvez passasse um concurso público. Só que nós temos do outro lado uma pessoa que está matriculada num cursinho, que não sai mais com a família, que não vai mais nas festas dos amigos, que vive dentro de casa, estudando, se dedicando, sacrificando para passar na prova. E você não anda fazendo nada, vive de promessa da parte de Deus. Se Deus é justo, essa vaga tem que ser de quem? Sua ou de quem está sacrificando? O seu sonho, a realização do seu sonho, depende do seu sacrifício. Irmãos, tem milhares de pessoas por aí com sonhos, com promessas da parte de Deus, se dedicando para que esses sonhos, para que essas promessas sejam realizadas. E tem muito crente que recebeu promessa da parte de Deus, que identifica, que sabe que Deus é poderoso para fazer, mas está de braços cruzados, esperando a sua promessa ser realizada, sem fazer nada, sem fazer nenhum tipo de sacrifício. Abraão perguntou ao Senhor: como posso saber que aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir? A resposta do Senhor foi: sacrifica. Novamente eu digo, a realização do seu sonho está dependendo do seu sacrifício. O Senhor já deu sim, o Senhor já deu aval, só está faltando você fazer a sua parte. Pastor, eu tenho um sonho ministerial. Tenho um sonho de ser pastor, tenho um sonho de ser pastora. Tenho um sonho de ser missionário, missionária, diácono, diaconisa. Tenho sonhos ministeriais. Deus tem promessa para mim ministerial. E o que você anda fazendo para que essa promessa se cumpra? Quando que você se matriculou num seminário? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você assiste, na sua casa, ao invés de ver um podcast, de ver um filme, de botar na Netflix, para assistir pregações de homens sérios? O que você tem sacrificado para que o seu sonho seja realizado? Essa pergunta tem que ser feita para você. O que eu estou fazendo para que Deus realize o meu sonho e a promessa que Ele tem para a minha vida? A realização do seu sonho está dependendo somente do seu sacrifício, porque se Deus prometeu, o sim já foi liberado lá do céu e só depende de você para a sua promessa e para o seu sonho se cumprir. 3.
E último, proteja o seu sacrifício para que a promessa se cumpra. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor. Essa foi a resposta de Deus agora para a descrença de Abraão. Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Versículo 11. E agora eu queria que você prestasse muita atenção no versículo 11. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, sobre o sacrifício de Abraão. Mas Abrão as enxotava. Aves de rapina, urubus, começaram a descer sobre o sacrifício de Abraão, querendo se alimentar daquilo que Abraão tinha sacrificado. E Abraão as enxotava. Após sacrificar, apareceram urubus querendo se alimentar do sacrifício de Abraão, e ele teve que proteger o seu sacrifício. Eu te digo nessa noite, proteja o seu sacrifício dos urubus. Pessoas nocivas vão aparecer querendo se alimentar daquilo que você anda sacrificando. Urubus vão aparecer querendo se alimentar do sacrifício que você fez. E se você não proteger o seu sacrifício dos urubus, a promessa que Deus tem para a sua vida corre um sério risco de não se cumprir. Eu listei aqui, para terminar, algumas pessoas nocivas, ou os urubus que vão aparecer querendo se alimentar do seu sacrifício, e que você tem que enxotar. A Bíblia diz que Abraão enxotava os urubus do seu sacrifício. Pessoas que você tem que enxotar da sua vida, para que você não corra o risco dessas pessoas se alimentarem daquilo que você anda sacrificando. Primeira, as egocêntricas têm a necessidade de ter o seu ego alimentado, gosta de aparecer, de ser o centro das atenções, usa as pessoas para se promover. E se alguém estivesse destacando demais, ela faz de tudo para que essa pessoa não apareça mais, porque ela tem medo de perder o seu posto de estrela. Segundo tipo de pessoas nocivas, de urubus, que podem aparecer para querer se alimentar daquilo que você anda sacrificando. As pessimistas têm sempre um discurso negativo, tende a sempre olhar para o lado negativo das coisas. Seu discurso é baseado em reclamações e críticas. Fuja dessas pessoas. 3, as vitimistas evitam sempre assumir cargos de responsabilidade e fazem disso um motivo para dizer que nunca tem oportunidade. Ao contrário do egocêntrico, seu modo de chamar atenção é sempre se colocar no papel de vítima. 4, as invejosas subestimam as realizações alheias. Tentam sempre desencorajar os outros, trazendo sempre uma falha nas ideias.
Quando alguém traz uma ideia nova, um plano ou um propósito, sempre trata com indiferença, porque para a invejosa só serve a ideia dela. 5. As 100 autocríticas. Nunca param para analisar as situações que podem causar. Dificilmente reconhece seus erros. Eu vou dar um exemplo aqui, ver se você conhece alguém assim. Sempre trazem o mais ou o porquê quando é cobrada de alguma coisa. Eu fiz isso, mas eu fiz isso porque. Vou abrir um parênteses aqui. Minha esposa está passando ou passou por algo recentemente, onde ela teve que demitir uma pessoa que era exatamente uma pessoa sem autocrítica. Deu várias oportunidades, falou várias vezes, mas toda vez que ela ia cobrar essa pessoa, a resposta dessa pessoa, ao invés de ser realmente eu errei, você me perdoa, não vai acontecer mais, a resposta era: eu fiz isso porque eu fiz isso, mas nunca reconheceu o que de fato ela fazia, nunca reconheceu, nunca parou para reconhecer o seu erro. E a consequência disso, infelizmente, foi minha esposa ter que demitir essa pessoa. 6. As vaidosas são arrogantes e soberbas, sempre se gabam de suas qualidades e facilmente desqualificam as qualidades dos outros. Elas sempre sabem fazer tudo. Quando não sabe fazer, conhece alguém que sabe fazer. Eu sei, você diz, eu sei fazer isso, eu faço aquilo. Quando ela não diz que ela faz melhor do que você, ela diz que conhece alguém que sabe fazer, que tem um amigo ou que tem um parente, que seja melhor do que você naquilo que você diz que está fazendo. 7ª e última. As infelizes externamente mostram outra coisa, mas são incapazes de se alegrarem com a felicidade alheia. São as mais fofoqueiras, porque a felicidade dos outros incomoda muito. Talvez você já tenha sacrificado o suficiente para viver o seu sonho. Talvez você já tenha sacrificado o suficiente para que a sua promessa tivesse se cumprido. Mas você não vigiou nessa área, você não tomou conta do seu sacrifício. Urubus vieram, aves de rapinas vieram e se alimentaram daquilo que você andou sacrificando. Esse não é um conselho do pastor Pablo. Esse é um conselho de Deus. Enxote essas pessoas para bem longe da sua vida, para bem longe do seu sacrifício. Porque essas pessoas vão atrapalhar que o seu sonho ou que a promessa que Deus tem para a sua vida se cumpra. No versículo 11, nós lemos, diz: nisso aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Irmãos, mais um conselho, não meu, mas de Deus. Cuidado, porque defender sacrifício de urubus cansa. Pergunta para o pastor George se ele já se sentiu cansado em algum momento. Pergunta para o pastor Vitor se ele não já se sentiu cansado em algum momento. Pergunta para a pastora Camila, para a pastora Gisele. Pergunta para os pastores da igreja. Pergunta para os diáconos da igreja se em algum momento eles não se sentiram cansados porque urubus ou aves de rapina
tentaram se alimentar daquilo que eles estavam sacrificando. Pergunta para quem faz a obra de Deus se isso não acontece. A prova do que eu estou falando está no versículo 12. E você está com a sua Bíblia aberta. No versículo 12 diz: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Ele estava muito cansado. E eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. E eu já estou encerrando a minha palavra, mas eu vivi há um tempo atrás exatamente isso daqui. Eu vivi um tempo de trevas densas, apavorantes, porque eu não cuidei do meu sacrifício, porque eu deixei que urubus se alimentassem daquilo que eu estava sacrificando. E o resultado disso foi quase eu desisti do meu ministério, que era algo que Deus tinha prometido para mim. A consequência disso foi quase uma amizade de anos ter acabado, porque eu não vigiei o meu sacrifício, ou eu quase perdi a minha fé, porque eu deixei que urubus se alimentassem daquilo que eu estava sacrificando. Eu tomei uma decisão. Eu resolvi enxotar os urubus e as aves de rapina para bem longe de mim. E um conselho de Deus para você, faça o mesmo. Se você quer viver o seu sonho, não ande com pessoas que não sonham da mesma forma que você. Se você quer que as promessas de Deus se cumpram para a sua vida, não ande com pessoas que não acreditam que essas promessas vão se cumprir na sua vida. Ande com pessoas que acreditam no seu sonho. Ande com pessoas que acreditam nas promessas que Deus tem para você. Não deixe mais o seu coração comandar as suas atitudes. Lá em Jeremias 17:9 diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e nem desperdice mais o seu tempo com quem não merece, porque ele é sagrado e precioso. E a base desse pensamento também é bíblico. Está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês despedaçarão. Mateus 7, capítulo 6. E eu encerro a minha participação e a minha oportunidade nessa noite dizendo: o caminho para a realização da sua promessa é a manutenção do seu sacrifício. Vamos ficar de pé para a gente orar? Baixe suas cabeças. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por conselhos preciosos. Obrigado por falar conosco nessa noite. Sabemos que da parte do Senhor tem sonhos para nós. Sabemos que da parte do Senhor tem promessas. Sabemos que se por acaso nós estamos sendo exigidos demais, é porque o Senhor tem algo muito grande para nós. E nós não vamos desistir enquanto essas promessas não se cumprirem em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a nos desviar dessas pessoas que não sonham o nosso sonho, que não acreditam na realização das promessas que o Senhor fez para nós. Para que a gente não se canse, para que a gente não desista daquilo que o Senhor prometeu. Senhor, afaste de nós, enxote de perto de nós os urubus, as aves de rapina,
toda espécie de pessoa que se aproxima da gente somente para se alimentar daquilo que nós estamos sacrificando. Senhor, nos proteja. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos dê preparo para que a gente viva as promessas que o Senhor tem para nós. Que todos os sonhos que vêm da parte do Senhor, que todas as promessas que vêm da parte do Senhor sejam realizadas e que ninguém possa atrapalhar aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Que a gente possa proteger o nosso sacrifício, que a manutenção do nosso sacrifício seja o caminho para a realização das nossas promessas, e que em todo tempo o Senhor esteja conosco. Assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja louvado. Aleluia. Um beijo para quem está na live. Deus abençoe você, sua casa.